Como é que faz aqui? Sou Ciro, representa aí Portal RC24H, Jornal Dia, Rádio Costa do Sol FM. A pergunta é, Cabo Frio é uma cidade... Cabo Frio é uma cidade bastante conservadora. Na última eleição, segundo turno, Bolsonaro teve mais de 70% dos votos aqui na cidade. Também, apesar de você estar indo agora visitar um patrimônio histórico ligado ao catolicismo, mas existe uma predominância muito forte do protestantismo na cidade, a influência das igrejas evangélicas. Eu queria saber qual que é a sua estratégia para tentar desmobilizar esse eleitorado em sua atenção, já que você busca ser essa terceira via que está tentando cativar o eleitorado descontente. Olha, terceira via é uma expressão preguiçosa da grande mídia, a qual nós não podemos aderir. O Brasil está procurando entender a raiz da profundidade da pior crise econômica e social da nossa história, entender as causas e, mais do que entender as causas, procurar descobrir as saídas para resolver esse problema que leva ao desemprego a milhões de pessoas, a informalidade, a inadimplência das famílias, a violência, enfim, o brasileiro está vivendo o pior momento da história. E isso é o que a política tem que produzir um diagnóstico correto e uma terapêutica correta para esse problema. Então, como é que a gente entende o povo brasileiro? Com a minha intimidade de 40 anos de amor, paixão, correspondida no mais das vezes, e a gente precisa separar a inteligência do que se chama conservadorismo. A população brasileira é conservadora em matéria de costumes, de religiosidade, não quer que o Estado se intrometa na moral doméstica, não quer que o Estado vá dizer como é que eu educo meu filho, como é que eu não educo. Eu tenho profunda afinidade com esses valores. A formação cristã da sociedade brasileira é a minha, portanto eu não tenho nenhuma dificuldade de entender isso. Entretanto, imaginar que uma sociedade como a nossa, que deu vitórias importantes ao campo progressista desde a redemocratização para cá, virou conservadora, é de fato desacatar o nosso povo. Nosso povo é extremamente progressista quando responsabiliza o Estado, o governo, pela promoção do desenvolvimento e pela qualificação dos serviços públicos. Ora, esse cara sou eu. É isso que todo mundo vai descobrir muito rápido. Mais uma perguntinha. Qual é o seu discurso na ONU? O primeiro discurso na ONU. Você é eleito presidente. Eu anunciarei que o Brasil estará de volta à comunidade internacional para perseguir valores das nossas mais caras tradições. A não intervenção em assuntos domésticos, a solução pacífica dos conflitos, a necessidade de que a humanidade construa uma ordem multilateral assentada no direito e não na violência das potências imperiais. E anunciarei que nesse esforço de construir uma ordem internacional assentada na paz e no direito, o Brasil buscará um esforço de superação do seu atraso econômico e social e pedirá então o Brasil a cooperação internacional para um regime de preferências comerciais e industriais, que o Brasil retomará a sua indústria, não aceitaremos mais o Brasil virar uma fazenda do agronegócio e um buraco para mineração, isso não paga a nossa vida. Pediremos que a inteligência tecnológica não se concentre nas mãos de poucos bilionários e que o Brasil possa partilhar para o seu povo das conquistas da tecnologia moderna, da economia do conhecimento, e pedirei que o regime de financiamento seja rebelde às interdições toscas do sistema financeiro internacional. E o Brasil dirá ao mundo, e o Brasil dirá ao mundo ainda por derradeiro que se alguém quer conhecer um exemplo de como um país se desenvolve protegendo a sua natureza, vem aprender conosco. Luciano, Portal Fonte Certa aqui de Cabo Frio. Luciano, Portal Fonte Certa aqui de Cabo Frio. A gente vê, Ciro, aqui em Cabo Frio, José Bonifácio ele consegue agregar muitos jovens. Temos vereadores jovens ao lado dele. E aí a gente quer saber de você, como que você também está fazendo para trazer os jovens para o seu lado, para tentar conversar com eles. A gente já viu você em alguns podcasts. Você tenta se atualizar nessa linha para trazer os jovens ao seu lado? Veja, o jovem brasileiro é a um só tempo a vítima mais grave desse desmantelo do modelo econômico e do modelo de governança política, porque se o desemprego é de 14,6% da população como um todo, entre os jovens passa de 25%. O jovem brasileiro é vítima de uma evasão escolar de 60% a partir do nível médio e tem um muro como barreira no acesso à universidade, em que apenas 18 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos têm acesso ao ensino superior, e ainda assim se vulnerando às manipulações de fiéis, de ProUni e de desqualificação de um ensino caro, por regra, que não lhe devolve a condição de trabalhar de forma sofisticada. Se esse é o diagnóstico,
Mas agora temos que partir para consertar isso, né? E isso quer dizer que o jovem é a saída, é o vetor da frente, da linha de frente, da saída, porque o jovem brasileiro já percebeu também que a governança política do país é a mesma coisa. Se você olhar, muda tudo para não mudar nada no modelo econômico e no modelo de governança política que estão mandando no Brasil há 30 anos. Ciro, mais uma pergunta. Aos royalties do petróleo, a dependência que a região dos lagos ainda tem a isso, ou o seu plano de governo prevê a mudança do fator energético, não só do petróleo, mas de outras vias energéticas? Veja, o Brasil vai passar por um colapso que nos indicará claramente a necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento que tem que ter planejamentos setoriais para cada uma das nossas tarefas e tragédias. Agora, dia 15 de outubro, as turbinas brasileiras passarão a girar lama, porque chegaremos ao nível crítico de 10% abaixo da depressão das grandes barragens. Isso, evidentemente, é representativo de uma falta absoluta de estratégia. E eu diria a você que está praticamente quase tudo errado. É preciso garantir que não se privatize a Eletrobras, porque nenhum país do mundo entrega ao capital privado e estrangeiro o seu regime de águas. E é preciso avançar muito aceleradamente na diversificação do nosso perfil de energia fora das térmicas antigas, que são muito caras e muito poluentes. É preciso explorar ao máximo o que nós já fazemos no Ceará, desde que eu fui governador, as energias alternativas. A eólica já é mais barata o quilowatt-hora do que a hidráulica e a energia solar. Para isso é preciso preparar um complexo industrial para que o brasileiro aproveite isso. E o marco regulatório tributário também está errado. Isso foi feito no passado, quando o mundo inteiro cobra tributação no consumo na ponta. É o VAT internacionalmente conhecido ou IVA em português. Só como São Paulo não era geradora de energia e nem tinha petróleo, são as duas únicas insumos que se cobram no destino. E evidentemente nós temos que achar um caminho para resolver isso. Ciro, mais uma pergunta. Ciro, sabendo que Cabo Frio é uma cidade interior do Rio de Janeiro e muitas vezes a gente fica refém ou dependendo do governo do estado, você, eleito presidente, como é que você arruma uma solução para trazer recursos diretamente para nós, por exemplo? O que atrai recursos é a qualidade do projeto. O Brasil tem um sistema tributário e de repartição de receita que hoje é absolutamente o oposto do que a Constituição de 88, que eu ajudei a rabiscar, propunha. Isso aconteceu porque o governo explodiu a despesa com juros. Só para você ter uma ideia, cada 1% da Selic vai custar esse ano 1%, 69 bilhões de reais. E eles não deixam sequer o povo saber que isso é dinheiro que sai da saúde, sai da educação, sai da infraestrutura, sai da internacionalização da infraestrutura do Brasil tão necessária. É preciso consertar de novo esse pacto. E começará, a partir de um projeto que já está estudado, com a reestruturação das dívidas de todos os estados e municípios. Hoje, por exemplo, o estado do Rio não tem solução. Não tem nenhuma solução no estado do Rio se você não reestruturar a parte da receita corrente líquida que o governo tem que mandar para a União. E isso são 600 bilhões de reais ao todo, a dívida dos estados e municípios, 10% da dívida pública e 80% desses 600 bilhões São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. No canal Conservador, recentemente, você disse que acreditava que Bolsonaro não fosse concluir o mandato dele, porque você apostava que ele fosse cometer um suicídio. Você acha realmente isso? Não, eu não disse isso não. O que eu disse é que eu não vejo o Bolsonaro, e eu sempre antecipo essa minha fala dizendo que isso é um palpite. Porque quem fala sobre o futuro, né, nada mais está fazendo do que dando um palpite. Eu tenho a humildade de saber que eu não sou nenhum profeta. Agora eu conheço a história brasileira. Só 3 presidentes da República no Brasil democrático terminaram seus mandatos. Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique e Lula. Qual é a característica desses 3 presidentes? Uma capacidade extraordinária de diálogo, de contemporizar com o antagonismo, de aliciar adversários até na conta do suborno. Veja o Fernando Henrique e o Lula no mensalão. E o Bolsonaro é o oposto. O Bolsonaro, se está do lado da calçada e vê uma casca de banana do outro lado, ele atravessa a rua e vai pisar. Portanto, é um criador de caso, virou o chefe da baderna e o líder do caos social e econômico brasileiro. Portanto, me parece que ele vai estar mais na linha da história daqueles que ou renunciaram, ou foram impedidos, ou se suicidaram. Essa é a minha resposta. Obrigado, senhor.